Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa de Cara com Elas. Hoje eu, Cássia Queiroz, Michele Leles e a nossa querida Simone Quirino não pôde estar presente, mas nos próximos programas estará. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho notado ser tão necessária e que às vezes a gente tem tanta dificuldade de fazer, que é sobre colocar fins e sobre recomeçar. Com certeza, sem não dúvida, é? né? Porque a gente, quando é que a gente percebe, se é que a gente percebe que é o momento de colocar fim num ciclo? E eu estou falando de ciclos de amizade, de ciclos de trabalho, de ciclos de relacionamento amoroso, tipo, né? Todo tipo de ciclo, sabe? Quando é que a gente percebe pelo que eu tenho que passar, ou se eu estou antenada ao que eu estou passando para chegar à conclusão de não dá. E nós, como muitas outras pessoas, já colocamos fim em vários ciclos, né? E já recomeçamos. Alguns a gente até para perceber o quanto, né? A gente adiou o ponto final, né? O quanto sofreu, o quanto doeu. Por justamente machucou, adiar tanto. Né? Não reconhecer que acabou, né? A gente se apega demais. A gente é muito apegado. A gente é apegado até aquilo que nos machuca. Então. Né? Porque você vê em termos de relacionamento, quantas pessoas, principalmente mulheres, mas homens não são descartados, obviamente, sofrem abuso, maus tratos, não se sente valorizada, não só a questão de ser abusada, não, mas não sente que tem o valor que gostaria de ter. Relacionamentos, né? Tóxicos mesmo, tóxicos, né? Que estão fazendo mal para a pessoa. Tóxicas, né? Relacionamentos de amizades também tóxicas, onde a pessoa não é leal com você, onde a pessoa te machuca, onde a pessoa só te procura quando ela precisa, né? Por que não? Por que a gente tem tanta dificuldade em dizer para mim chega, né? Se a gente para pensar que a gente não depende de nada nem de ninguém, entre aspas, para viver a nossa vida, eu não preciso de você, você não precisa de mim. A gente soma, sim, né? Mas não é uma questão de sobrevivência ter alguém, né? Ou manter uma relação de amizade com alguém. Por que a gente insiste em não fechar esse ciclo? Enquanto fica nessa situação, né, de uma dependência do outro para viver, dependência do outro para fazer o que eu acredito que é o certo para mim, a gente tem que se questionar, né? Até que ponto isso está me fazendo bem e até que ponto isso realmente é saudável? Porque o correto era eu ter autonomia sobre a minha vida, né? E quanto menos autonomia eu tenho sobre a minha vida, mais dificuldade eu tenho de colocar o ponto final, né? Eu vejo, é muito comum a gente ver pessoas. Eu já estive nessa armadilha em que nós mesmas nos colocamos de depender emocionalmente de alguém. Eu tive mais de um relacionamento que eu percebi que eu era refém. Aquilo me incomodou muito, tanto que foi isso que acabou me levando a pôr o ponto final. Mas eu não coloquei o ponto final com 100% de consciência. Muita coisa a gente aprende fazendo, na tentativa e erro. Né? Sim. O pior não é isso. O pior é a pessoa que isso já aconteceu diversas vezes e ela continua entrando no mesmo padrão de comportamento, né? Ela repete as mesmas falas, as mesmas reclamações, faz as mesmas críticas sobre o outro, né? Sobre a maneira como a relação acontece. E no fim, ela dá toda aquela volta e ela decide continuar. Ou seja, ela está adiando um ponto final, adiando descobrir que existe um arco-íris depois da montanha, depois da chuva. Porque né? Não. Eu, pelo menos, a minha experiência é doloroso, muitas vezes, a transição. Para mim, foi. Mas eu acho que motivos também depende muito do nosso despertar. Claro, para você entender, né? Primeiro que aquilo a gente precisa necessário. assumir os riscos e as consequências de todas as nossas escolhas. Né? Então, não é nada... É bem desafiador. Sim. Algumas daquelas que nós precisamos fazer.
Outras é a falta de conhecimento sobre os meus sentimentos, meus próprios sentimentos, que me leva a ter uma dependência emocional que algumas e a maioria julga ser amor. Porque você percebe que, às vezes, você até bota fim no ciclo, mas você repete no próximo relacionamento. Então, é porque você ainda não está se conhecendo o suficiente para saber que aquilo é uma dependência emocional e não amor. Então, não é somente sobre o que o outro faz comigo, é sobre aquilo que eu permito que os outros... A que ponto que eu permito que chega. Sim. E isso é no trabalho, né? Isso são nas relações, isso é no emprego que você não está satisfeito. E como que isso mexe com a gente e a gente fica apegado a algumas convicções, por exemplo, no trabalho. A gente perde a saúde mental. É claro. Mesmo assim, eu mantenho aquele trabalho porque eu preciso do monetário. Então, mas aí entram vários pontos, né? Porque tem até uma charge que é assim, a pessoa na frente do computador e ela reclamando, né? Nossa, esse trabalho é horrível. Nossa, aqui tudo é ruim. Mas sabe do que é pior? Eu não estou disposto a buscar algo melhor. Então, o quanto nós aqui estamos escolhendo continuar nesse lugar, né? Repetindo os ciclos. O quanto somos nós que nos habituamos a viver essa vida onde eu não vivo melhor, eu vivo o pior, tenho consciência de que ali não é o melhor, com certeza, mas eu também não estou disposta a arriscar para descobrir que existe algo melhor. E o fato é que eu nunca vou descobrir se eu realmente não buscar. E sobre o que eu tentei fazer diferente que poderia modificar também essas relações, essas situações, né? Porque... Às vezes a mudança de percepção mesmo, né? Exato, dentro do próprio ambiente. Como eu vejo aquilo... porque essa já é uma mudança, eu não preciso eu não preciso necessariamente sair do trabalho ou terminar a relação. Exatamente, eu posso modificar algumas coisas em forma de olhar. Pelo autoconhecimento, aí eu vou modificar ações, atitudes que podem fazer a diferença, sim, principalmente em relação ao emprego. Não, mas agora pensa em relação à família. Você não tem como trocar de família. E exatamente. Aí? E aí você vai ficar o resto da sua vida em conflito com seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos? Esse núcleo familiar que você não troca, mas eu tô falando quando mas a família que você criou, porque aí você vê que quantas mulheres não se separam por causa de filhos, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente fica criando sempre motivos e desculpas para não dar um passo, para não sair da famosa zona de conforto. O furor de meta. O furor de meta. Não é? Não, que é total, né? Porque realmente a gente, aquilo que nós já estamos confortáveis, né? Naquela situação, é muito mais fácil eu permanecer ali naquele lugar, né? Do que buscar algo novo, o desconhecido. O desconhecido, ele causa medo. Até porque a gente é muito negativo por natureza, então o que nós vamos pensar? Vai dar tudo errado, vai ficar pior. Vai ficar pior. Detalhe, a gente não consegue nem reconhecer que o trem já não tá bom, né? Então, quer dizer, como assim ainda vai ficar pior? Qualquer tentativa é melhor. Numa situações dessa que se a gente estiver atento, a gente consegue... Não, pior não tem como ficar. Né? Em algumas situações tem. E a pergunta que você mesma faz, que o Barras... Foi uma coisa que eu incorporei no meu trabalho. O que de pior pode te acontecer? Esse exercício aí, para mim, ele é libertador. Porque ele te faz enxergar uma possibilidade. Talvez a pessoa está ali resistente a pôr o ponto, né? Mas se ela para pensar, peraí, o que de pior pode me acontecer? E aí você pode listar, você pega uma folha em branco, lista. Vamos pensar numa família, um casal com filhos, né? Uma mulher que percebe que a relação já está tóxica, né? Ela não ganha. Eu acho até que um primeiro exercício, antes até de falar o que pode acontecer de pior, é fazer o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo dessa relação. A partir do momento que eu tenho muito mais perdas do que ganhos, eu preciso me perguntar, então o que de pior pode acontecer se eu separar e o que pior pode acontecer se eu continuar junto? E aí, analisar as possibilidades, né? Acredito que é um exercício válido para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e sobre recomeços.
graduação à distância. Última chamada Uninter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Uninter.com. Voltamos hoje falando sobre fins e recomeços, né? E aí a gente bate e é incisivo na tecla onde a gente fala sobre os medos, as inseguranças, elas existem sim, né? Mas o preço que você está disposto a pagar pela atitude que você não toma na sua vida, né? E sobre recomeços, a gente percebe e o medo, a insegurança, ele se torna assim bem forte, porque a gente não sabe o resultado. Gente, de que você tem certeza na vida? De que você vai saber o resultado de uma coisa Não que temos você ainda controle não de fez? nada, né? De que você ainda não fez. Não dá. E quanto que a gente perde por aquilo que a gente não tenta? Quantas oportunidades na vida você já perdeu? Quantas oportunidades na vida você ainda perde por medo de tentar? Se a gente levar em conta... É incrível isso, né? Porque quando você muda a perspectiva, tudo muda mesmo. Se hoje alguém falar para você que você está doente, que você tem poucos dias de vida, ou poucos anos de vida, detalhe, né? Você pode estar nos poucos anos de vida e não ser alertado disso. Ou seja, e aí quando a pessoa tem esse alerta, ela muitas vezes vai tomar decisões que ela adiou a vida toda. Vai pôr ponto final, vai iniciar algo novo, né? Vai arriscar mais. E por que a gente não pode pensar, então, que estamos com o tempo cronometrado, não sabemos do dia de amanhã, então por que não pensar nisso agora? A gente pensa errado em vários sentidos. Pensa errado não, de maneira equivocada. A gente foi programado, né, a pensar de um jeito Se eu mudar meu pensamento no sentido de que acordei mais um dia, que é o que todo mundo pensa hoje, em menos um dia hoje. Na verdade, não é mais um dia, acordei mais um dia, é menos um dia de vida. Então, o que eu estou disposta a fazer agora para viver tudo o que eu desejo? Essa perspectiva é legal. Menos um dia de vida hoje. E aí eu percebo sobre o que eu não estou disposta a fazer, sobre não sair da zona de conforto, que eu prefiro reclamar, mas está lá, né? Sobre saber o que faz sentido para mim. E o risco, e a gente fala muito de arriscar, mas pode ser um risco calculado, né? As pessoas acham que não. A liberdade, ela é do tamanho da sua vontade, ela é do tamanho da sua coragem, ela é do tamanho daquilo que você está disposto a fazer. E não menos livre eu vou me sentir se você arrisca mais do que eu, concorda comigo? Então, as pessoas têm essa dificuldade, sabe? E paga-se, às vezes, um preço muito alto por manter uma amizade tóxica, por continuar num relacionamento abusivo, naquele que não está me fazendo bem, porque eu não quero trocar cebola, porque eu não quero trabalhar para poder ter despesa. Alguma coisa você precisa fazer na sua vida, né? E o que eu acho mais interessante é que os recomeços, eles podem ser surpreendentes. Sempre pode, né? E é engraçado porque quando você fala a palavra recomeço, a segunda-feira, para mim, é sempre um recomeço. Eu tenho uma sensação de que Deus está me dando mais uma oportunidade de recomeçar. E a segunda, ela simboliza, porque querendo ou não, o domingo é o primeiro dia da semana, mas não é o primeiro dia em que eu trabalho. O domingo é um dia meio esporádico, né? Nem sempre tem uma rotina certa. A segunda, não. A segunda é aquele dia que agora ou vai ou racha. Porque ou você decide logo na segunda-feira, ou então você vai ter mais ainda essa sensação de que a vida está acontecendo e você não está fazendo acontecer. Ela está passando, né? E você não está acontecendo, de fato. E aí o acontecer é relativo. É para cada um. Sim. Então, para mim, eu tenho trabalhado até muito isso no Instagram. A questão da segunda ser o dia oficial do recomeço, o dia em que eu me abro para as novas possibilidades, para novas oportunidades, novas possibilidades, porque
Às vezes, por mais que hoje eu não consiga pôr um ponto final e iniciar algo, um novo ciclo, mas que eu pelo menos me abra para enxergar melhor quais são esses ciclos que eu preciso encerrar e quais são esses que eu preciso dar início. Porque até enxergar isso é desafiador. É desafiador. Né? Sim. Como que Sim. você conclui? Eu fico pensando quem está aí do outro lado, porque às vezes você está num trabalho que você já não está... Primeiro ponto, vamos pensar de forma bem prática. Acho que é o primeiro ponto, o que está te incomodando. É o trabalho que está te incomodando? É a sua relação amorosa? É a forma como você, por você não tá, você tá incomodado porque você não está sendo a mãe que você sempre sonhou para os seus filhos? Que você não está tendo tempo para os filhos? Ou é porque você escolheu uma profissão que você hoje não se reconhece nela? Que mais? Fica tendo que receber sua família na sua casa, mas é um momento que você acaba com o seu dia? Tá tudo bem. Você não é ET, você não é de outro planeta. A gente tem que assumir que a gente não gosta de certas coisas, né? E aí buscar alternativa para lidar melhor com essas situações. Sim, e bancar as nossas escolhas. Porque também não adianta eu deixar que a questão negativa, como medo, insegurança ou a dependência, faz com que eu não mude de ambiente ou não escolha recomeçar e continuar reclamando das mesmas coisas. A ladainha aí não dá. Não funciona. Né? Então, ou você toma a decisão de recomeçar e de fazer sua vida acontecer, ou você para de reclamar, que também pode ajudar muito a perceber que talvez você possa estar num lugar confortável e que você gosta de ficar. E se você basta decidir mudar por o ficar... olhar. Não, exatamente. Né? Se você decide ficar ali mesmo, então, pelo menos, mude a forma de olhar para o que você está vivendo, para você também não viver uma vida de lamentações, e a gente coloca a culpa nos outros, mas você já parou para repensar, para pensar o quanto nós somos ruins com a gente? Nós com a gente, nós somos a maior parte do tempo, né? Porque gente se cobra. Não, porque a gente se maltrata. Né? Porque a gente deixa todas essas emoções serem maiores do que os nossos sonhos, serem maiores do que as nossas vontades, serem maior, porque dá trabalho, gente. Inclusive, sofrer dá trabalho, o processo de autoconhecimento dá trabalho e também faz sofrer. E as pessoas não levam isso em consideração. Então, não tem nada na vida que seja dado de mão beijada. Ninguém conseguiu êxito com pozinho de pilim-pim-pim. Né? Agora, o que é que você está disposto? Onde você está disposto a continuar? O que você está disposto? O que você quer para a sua vida? Perfeito. Né? Então, os recomeços... E outra, eles são, para mim, muito mais surpresas positivas do que negativas. Os meus foram. Não menos desafiadores. A gente também precisa dar um tempo, porque não é do dia para a noite que as coisas vão começar e já vão chegar no patamar que eu gostaria que elas tivessem. Né? Então, a gente também tem um processo para as coisas acontecerem, um tempo, porque nem tudo depende só da gente. Né? Mas como pode ser mais libertador, como pode ser mais prazeroso, como pode melhorar? Isso aí que você está falando, engraçado, né? Que quando eu busquei, né, a primeira vez o processo de autoconhecimento, hoje, quando a pessoa busca, né, e eu faço esse acompanhamento, eu enxergo justamente isso aí, ó. Eu estou incomodada, eu preciso fechar um ciclo, eu não sei como fechar. E eu quero recomeçar, eu quero começar algo novo, mas eu estou com medo. Então, eu entendo que alguma coisa não está legal, eu preciso olhar de um jeito diferente, processar isso melhor, e eu quero também começar algo novo. Só que essa transição, né, ela é desafiadora demais. Muito. E nessa hora eu vejo muito bem essa importância de você fazer um investimento em você no sentido de dedicar, porque aí é a primeira vez talvez que a pessoa vai estar fazendo isso na vida dela.
dedicar tempo para entender tudo isso que você está vivendo, né? O processo de autoconhecimento, ele é exatamente construído para isso, para te preparar para esse momento de transição, né? E fazer com que você trilhe esse caminho novo, com segurança, com confiança, porque normalmente a gente trilha ele na base do medo, né? Tendo que transformar medo em coragem. É doloroso muitas vezes, é muito desafiador sempre. Agora não precisa ser na dor, pode ser no amor. Então, quando a gente busca ajuda profissional, é justamente para que seja muito mais no amor do que na dor, né? Sem sombra de dúvida. A gente continua no próximo bloco. Corra para estudar ainda neste semestre. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. Última chamada Uninter. A hora de acelerar suas conquistas é agora. Uninter.com. Estamos de volta com mais um programa de Cara com Elas, hoje falando sobre fim e recomeço. E aí, se eu paro para pensar na minha trajetória de vida, como eu era dependente emocionalmente de relacionamentos, e há coisas que eu me sujeitava, eu falo, pelo amor de Deus, né? Hoje eu sou muito mais realizada mesmo estando solteira, que é diferente de sozinha, né? E profissionalmente também, quando eu paro para pensar, é porque a gente almeja lá que o sucesso ou que a minha realização está contida em, se for em termos de relacionamento, que eu seja casada, que eu tenha filhos. Se for em termos profissionais, que eu seja bem remunerada, que eu trabalhe naquilo que eu gosto, que eu faça sempre com amor e que eu tenha respaldo positivo sempre. Coisas que nem sempre vão acontecer dessa forma e também não significa que não vão acontecer. Amiga, tudo a ver com esse livro aqui que faz parte do nosso cenário, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Botãozinho maravilhoso. Top! Libertador. Qual que é o autor desse livro, amiga? É o Mark Manson. E aí ele fala o seguinte, ele traz vários pontos, né? E ele fala que o tópico 6, você está errado em tudo. Aí ele admite, e eu também. E aí é isso aí que você está falando, ó. A gente está errado em quase... Gente, tudo que a gente pensa. A gente não aprendeu que existe um único caminho para quase tudo na vida? O único caminho para ser feliz é eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho... eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou ser bem-sucedida financeiramente. Oi? Estamos errados. Não existe certo e errado, não existe caminho ideal. Você vai descobrir trilhando, andando na sua jornada, é a sua caminhada pessoal. Por isso que a gente assusta quando uma pessoa, ela incomodada com o lugar onde ela está, quando ela liga de verdade o foda-se, né? E ela roda a baiana e ela realmente liga o foda-se. O que é o ligar o foda-se, né, gente? Para a gente entender bem. Assim, a expressão em si. É você realmente não tá zero importando com o que o outro pensa. Mas como as pessoas vão me ver depois dela? Não importa. Não, mas olha o que as pessoas podem falar de... Não me importa. Nossa, mas como é que será que a minha... Não importa. Quem tem que importar? Você. Eu penso assim, ó. O foda-se gentil. O foda-se, vamos colocar... De uma maneira gentil. Mais sutil e educada. Não, é um foda-se mais humano. O que seria? Se eu ligar o foda-se aqui agora, vou prejudicar a vida de alguém? Não. Vou fazer mal a alguém? Não. Então liga o foda-se. Sabe? Mas aí fulano vai pensar... O que as pessoas vão... opa, aí eu não tenho poder.
Eu não posso fazer nada, ligando ou não ligando, as pessoas vão te julgar da mesma forma, elas vão te crucificar do mesmo jeito, fazendo A ou fazendo B. Agora eu te pergunto, qual que você vai ser feliz? A ou B? Ah, vai ser o B, Michele. Então, foda-se o mundo, vai pro B. Se você não está fazendo mal para ninguém e é ali que você vai se encontrar, gente, você já está tendo clareza do caminho que você tem que seguir, você não tem que duvidar. Sim, e outra coisa que a gente não leva em consideração e que eu acho que faz parte da premissa de tudo na vida, sobre a questão da liberdade, que você fala muito e que eu acho muito pertinente no sentido e o que faz sentido para mim, né? Você vê, nós formamos em economia doméstica, hoje eu trabalhei na área de interiores, eu trabalhei numa marcenaria e hoje eu me encontrei na terapia. Sim. Né? E aí, mesmo assim... E amanhã você ainda pode se encontrar em outras coisas. E por que não? E mesmo assim, depois de ter me encontrado na terapia, ainda demorei 2 anos para ter meu consultório. Sim. Né? E não significa que eu estou devagar, aquilo então que faz sentido para mim. Então não é demorei 2 anos, levei 2 anos. Foi um processo. Foi um processo, exatamente. Já estou lá onde eu quero estar como terapeuta? Não. Né? Mas Sim. a gente precisa também experimentar, testar. A gente precisa plantar para colher. Né? A gente quer que as coisas realmente se resolvam com varinha de condão, o que a gente sabe que não vai acontecer. Quando você fala sobre dar ouvido para o outro, a gente vive uma vida preocupada com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. E essa não é a real liberdade. Da liberdade. Né? A gente tem uma falsa ilusão do que liberdade significa. Porque a pessoa que está presa ao que o outro vai falar sobre mim, ao que o outro vai pensar a partir daquele meu comportamento, então, o quanto ela está sendo autêntica não posso de verdade. Me separar, porque aí eu vou tomar nome de divorciada, ou eu resolvi que eu não quero mais namorar e eu sou solteirona, ou então sou lésbica, né? Sou homossexual, porque as pessoas não conseguem entender certas coisas, elas não conseguem entender que cada um tem o poder de escolha da sua própria vida. E às vezes nem a gente. Né? Então, a gente precisa escolher sobre aquilo que faz bem para a gente, sobre aquilo que faz sentido para a gente, sobre aquilo que eleva seu espírito, sua alma. Se a gente respeitasse mais, né, que cada um ele é responsável por si, a verdade é que quando a pessoa está muito focada em querer te falar o que é melhor para você, ela está, na verdade, num exercício de fuga dela mesma, né? Sim. Então, ela nem percebe que ela está fazendo isso, muitas vezes. Ah, Michele, então como é que eu faço? Porque eu convivo com pessoas assim. Olha, você tem que ser mais você. Você tem que focar mais em você, em buscar fazer o que faz sentido para você, entender que áreas da sua vida, pessoas, você precisa ligar o foda-se, porque você talvez precisa de sair de certos lugares, parar de conviver com certas pessoas. Isso tudo é ligar o foda-se, é aprender a dizer o não. O foda-se é uma forma de dizer o não. Né? É um jeito diferente de dizer isso. Sim. E a gente precisa praticar mais. Você não precisa magoar as pessoas, mas você também não deve a elas o direito de te o direito de né? querer falar para você o que é melhor para você. Porque ninguém melhor do que você sabe o que é melhor para você. E se você não sabe, vai buscar ajuda. Né? Que seja a terapia, que seja um coach, busque. E também não tem nada demais se a gente der um passo e descobrir que não era aquele caminho não era aquilo. E tentar outro. É recomeçar sempre. Gente, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante é acreditar em você de novo. Né? É se dar um voto de confiança. Se olhar com amor. Ter fé em si. Acreditar que é capaz, que consegue, que pode ser tudo aquilo que você deseja. Pois é, porque eu acredito muito que o mundo pode estar te dizendo... O mundo pode estar te confundindo, dizendo não para você. E mesmo que você esteja confusa, mesmo que você não tenha clareza do caminho que você precisa seguir, a sua jornada, existe um movimento fortíssimo a favor de que você faça o que você tem que fazer. É como se a gente houvesse uma força oculta que vai sempre te conduzir a ter que viver aquilo que você veio viver aqui. Pode ser um Matrix da vida? Fomos programados para viver
exatamente algo, então quer dizer que no fim nós não temos as rédeas da nossa vida nas mãos? Não estou falando que é isso. Estou dizendo que, mesmo que você tropece muitas vezes, você dê 1000 voltas, que você se confunda, você se perca diversas vezes, você ainda assim vai colocar pontos finais e vai recomeçar. E sim, que a gente às vezes precisa abrir mão de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente ouviu. De porque tudo não que está fazendo mais sentido, porque né? não está fazendo. Boa parte da gente, para um recomeço bem sucedido, gente, boa parte da gente precisa morrer para que a outra se sinta viva. Né? Então, por isso que é um renascer. Né? Renascer. É a coisa da fênix, né? É um processo ali de fênix mesmo, sim, né? Você sair das cinzas e começar, tipo, uma nova casca mesmo, um novo corpo, né? Uma nova alma. Não e uma questão zero, de respeito, de autorrespeito. Né? Por você, pelos seus anseios. Eu queria terminar o programa de hoje com uma frase que é muito pequenininha, mas que faz todo um sentido, principalmente para mim e para o tema, que cada fim inventa um começo. Que bonitinho. Né? Então, às vezes a gente fica triste, impactado com o fim de algumas coisas, pode ter certeza que o começo pode ser surpreendentemente melhor. Outros caminhos, novos fins. É isso aí. Né? E foca no, e se for maravilhoso? E se for tudo que eu sempre sonhei para mim? Nossa, já pensou? E se for a minha maior realização pessoal, profissional, amorosa, né? A gente precisa acreditar mais que a gente merece mais. E que nós merecemos o melhor. Que o sim é possível, com certeza, sem dúvida. Esse foi mais um programa de Cara com Ela sobre fim e recomeço. Esperamos. Com a minha amiga Michele Leles. Esperamos vocês. Gratidão, amiga. Esperamos na próxima sexta-feira. Deixe os comentários aí, curta o vídeo, compartilhe. E dê sugestões de temas para nós, vai ser sempre muito bem-vindo. Gente, vamos participar. Né? Estamos aqui aguardando vocês. Um beijo no coração e até sexta.